cinema e filmes, e ele colocou para nós muitos pontos que eu achei que valia a pena trazer aqui para o grupo sobre o papel, né, do mundo digital, do mundo informatizado, relacionado com o trabalho, né? Acho que afeta todos nós e interessa a todos nós, né? Mas nós temos também o grupo Planeta Vegetal, que vai fazer esse mês um debate, né, Márcia e Ana, que vai ser no dia 13, com o pessoal de Portugal, vai ser até num horário diferente durante o dia, para os portugueses não ter que madrugar no Lumen. Temos um grupo de interdisciplinaridades ensino, Menezes ligado à educação, que eu sei que é um tema que o Menezes também se interessa, e temos agora o grupo novo, que começou mês passado, né, Camila, que é o grupo de humanidades médicas, né? Já tivemos um primeiro bate-papo muito bacana, que gerou um debate incrível aqui sobre comunicação e saúde, né? Um tema que está ficando cada vez mais importante. Então, todos estão sempre muito bem-vindos às reuniões do Lumen. Hoje não é uma reunião muito como os debates abertos, né? Uma reunião do grupo que está há mais tempo já se conhecendo e pretende levar para frente aí alguns trabalhos sobre IA e a questão do mundo, né? Do ensino, do trabalho. Menezes, passo a bola para você. Agradeço muito a tua disponibilidade de entrar aqui no Teams e nos dar uns minutos aí do seu tempo. Eu tenho muita alegria de fazer parte desse grupo e, quem sabe, em outras vezes possamos nos encontrar. Eu não entendo grande coisa da inteligência artificial, que parece ser um dos temas centrais da discussão que vocês fazem, mas as minhas preocupações também passam por aí. A inteligência artificial como parte de um processo que dominou da metade do século XX para cá, de uns 70, 80 anos, e eu acho que o pensar social não se deu conta ainda, não foi capaz de incorporar essas transformações. Então, o título que eu tinha proposto, que é Automação, a Digitalização e a Produção do Trabalho Informal e da Exclusão Social, coloca num plano mais amplo essas coisas. Eu acho que não tem que, mesmo que se diz, mas a automação desempregou. Claro, a automação desempregou porque numa linha de montagem você trocou o trabalhador das coisas rotineiras e automáticas, lembremos dos tempos modernos do Chaplin, aquilo lá não existe mais alguém só fazendo aquele movimento. Então, isso foi sendo alterado, especialmente com os japoneses. O operário vai fazer parte agora de uma seção de trabalho e não mais de uma máquina à qual ele estava associada, mas isso foi se transformando muito rapidamente e hoje quem trabalha numa linha de montagem está fazendo uma supervisão das máquinas, pode fazer isso de gravata. Eu vivi parte dessas transformações como profissional. Como eu já passei dos 80, eu trabalho há bem mais de 20 anos, eu vi e fui técnico da IBM enquanto estudante de física. A IBM era a grande empresa de computação daquele momento, né? Só para situar uma transformação do trabalho. Os computadores que a IBM produzia ocupavam um andar da sede, por exemplo, da Telefônica, na 7 de abril. E nesse andar tinha uma sala que eram as perfuradoras. Eram as moças que digitavam, a partir das informações colhidas na casa de cada assinante, produziam um cartão de furinhos, cartão perfurado, que seria lido pelas máquinas para produzir, afinal, a conta telefônica que era levada pelo correio. Pois bem, os caras que passavam em cada casa, contando o número de impulsos,
consumidos em cada telefone não existe mais, porque esses impulsos vão automaticamente para a central. As perfuradoras não precisam mais, porque esses dados vão direto pelo sistema. Então, só para pensar a companhia telefônica brasileira, alguns milhares, muitos milhares de profissionais foram já desempregados. Eu estou só dando um exemplo na área da informação e da computação. Eu fui técnico dos primeiros computadores da época e das últimas máquinas eletromecânicas. Primeiros computadores eram o barra 360, essas coisas. Havia a sala dos computadores, era uma sala de centenas de metros quadrados, com ar-condicionado, etc., e tinha menos capacidade de processamento que esse meu já desatualizado telefone. Essa transformação, a automação na indústria, a informatização dos serviços, pegou da ordem de bem mais de 90% dos profissionais. E eles passam para outro tipo de atividade. A maior parte dessas outras atividades exigem mais escolarização do que você ser apêndice de máquina apertando um parafuso ou girando uma manivela. E há uma defasagem nessa formação, portanto, duas decorrentes da automação na base da indústria e a informatização e a digitalização nas outras tarefas produz muita gente que vai para o trabalho informal, o virador, que pode ser uma banquinha informal de frutas na beira de uma estrada qualquer, ou dirigir um carro do sistema Uber. Por exemplo, esse já se chama uberização do trabalho, né? A eliminação de boa parte dos empregos. Eu avalio que certamente mais da metade dos empregos desapareceram. Menezes, sim. Está entrando um barulho junto com você. Eu acho o que está acontecendo? Você encostou em alguma coisa aí, não? Estou sozinho em casa e não tem nada que produza barulho. Parece que o microfone tá friccionando alguma coisa. Pode ser. Será que eu estou com a minha mão sobre a mesa? Pode ser, Menezes. Alguma coisa assim. Exatamente. Eu vou apoiar só meu cotovelo na mesa. Tá bom, obrigado. Tá bom. Então, há um processo que é irreversível. Você não vai mais voltar a linhas de montagem cheias de operários, mesmo que gente intelectualmente rude como o Trump pretenda reformular o cinturão de ferrugem, que era a sua temática, né? E não adianta botar a culpa nos chineses, que é o que ele tenta fazer, né? Levaram as nossas indústrias para não sei onde. Você traz a indústria, ele vai trazer possivelmente autômata feito em outras partes e importados para substituir o trabalhador americano, de toda forma. Eu acho que a pujança americana continua existindo. Há uma variedade enorme de novos empregos. Eles também, como nós, estão padecendo pela fragilidade na formação humana para deslocar para esses trabalhos, e lá, não tanto, mas quase tanto quanto aqui, a informalização do trabalho está levando também à crescente exclusão social. E quem tenta cuidar dessas coisas sabe que não tem força para isso. Vou dar o exemplo mais chocante, que é o que nós chamamos como Cracolândia, né? A Cracolândia era um espaço com milhares de pessoas dependentes de droga que se reuniam num espaço não só pela autoproteção que eles se davam, mas porque lá o traficante chegava. Ora, espalha a Cracolândia para diferentes lugares, mas o repressor, o Estado, sabe que não há o que fazer com esse grupo. Então, espalha as pessoas, maneira na repressão ao traficante
e a coisa fica muito parecida como já era. Por que é que eu estou trazendo essas coisas? Não há volta atrás na automação, nem há volta atrás na informatização. E por mais que a gente possa falar mal da inteligência artificial, porque rouba coisa dos artistas, porque produz versões sintetizadas de obras de literatura de séculos atrás, a inteligência artificial é mais um capítulo do processo de substituição do trabalho humano. E eu acho que, como isso é irreversível, seria essencial, especialmente, que o pensar social fosse capaz de vislumbrar um futuro com uma maior participação do hoje excluído em atividades de arte coletiva, em atividades de esportes. Eu acho que existe um conjunto de coisas que eu chamo de culturas de convívio. Os esportes são uma cultura de convívio, a música é uma cultura de convívio. Você tem uma dezena de culturas de convívio, que também pode ser cultura de confronto. Os esportes que são para ser cultura de convívio, você tem grupos de desportistas que marcam um encontro no lugar na cidade para se matar de pancada um com o outro. Quer dizer, torcedores de um time e de outro usam a internet para marcar um encontro em que eles vão se espancar uns aos outros e, às vezes, se matar, por conta de que um é de um time e outro é do outro. Quer dizer, há uma malvadeza, por assim dizer, capaz de pegar uma importante cultura de convívio, como o esporte. As Olimpíadas gregas eram um lugar em que inimigos se tornavam simplesmente adversários. Era uma forma de convívio de quem fora dali só guerreava. Nós temos problemas semelhantes hoje, várias culturas de convívio que viram culturas de confronto. Esse movimento das tarifas que o Trump está tocando é transformar o comércio, que é uma cultura de convívio, numa cultura de confronto. E nesse confronto ele blefa, ele diz uma coisa e faz outra. É uma coisa quase assustadora. E o que está acontecendo é que ele possivelmente está comprometendo o padrão, e é padrão mesmo norte-americano, de produção e consumo e troca, por conta dessa guerra de tarifas que ele estabeleceu. Ou seja, ele está comprometendo uma importante cultura de convívio e transformando em cultura de confronto. Essa condição que nós estamos, nesse momento, ela tem, a meu ver, um impacto social e sociocultural que não está sendo trabalhado. E é só por isso que eu ouso apresentar para vocês essa discussão. Menezes, cuidado com a mão aí por causa do som. Isso, eu esqueci. Então, o pensar social, quer dizer, a organização esquerda, direita e tal, tem muito a ver com sindicalização, tá certo? Com articulação, grupos de articulação de diferentes trabalhadores ou de diferentes empresários, e esse embate faz parte natural da relação capital-trabalho. Eu avalio, e pode ser que eu seja pessimista, que um mundo sem fronteiras e sem exércitos possivelmente tem que esperar alguns séculos. Não está à vista, né? O sonho de Marx, para dizer assim, né? de um mundo que não precisa de nações, ou seja, em que as fronteiras não precisam estar armadas, etc., isso possivelmente é uma utopia e, portanto, não está à vista. Então, o que é que poderia ser, a meu ver, concebido? É um mundo do que eu chamo com consciência de espécie. A espécie humana se percebe uma variedade de culturas, etnias, etc., e as aprecia e olha a beleza da construção histórica dessa variedade. Então, tem uma
uma consciência de espécie da espécie humana, e também a consciência de que ela é uma entre milhões de outras espécies das quais ela é interdependente. Ou seja, nem interessa uniformizar a variedade de culturas humanas, nem interessa uniformizar a variedade de espécies na sua essencial diferença e na beleza da sua diferença. Né? Quando você vê a riqueza da biosfera, dos diferentes estratos. Então, essa consciência de espécie talvez seja alcançável, talvez ao final do século XX ou no século que vem. Mas eu não vejo nesse momento, talvez por ignorância minha, e eu gostaria de ser corrigido por vocês, um pensar social que tenha o caráter ético de uma boa política, que pense em como incorporar para a vida cultural, para a vida social e até para a vida produtiva essa massa que é tirada das atividades braçais e repetitivas pela mecanização, pela automação e pela informatização e trazê-las para um fazer rico, para um fazer produtivo. Eu sinto que a música é capaz de articular de uma maneira espantosa. Veja essa cantora que juntou 2,5 milhões de pessoas na praia do Rio de Janeiro. É uma cantora entre tantos. No entanto, a graça de estar ali era a graça de estar junto, a graça de cantar junto. Isso vale para espetáculos que estão acontecendo a todo dia, toda semana, etc. Não necessariamente com 2,5 milhões. Mas estar junto, conviver na música, é viver essa cultura do convívio. E isso é necessário para nós humanos. A minha percepção é que nós somos um bicho, sim, muito violento, mas, ao mesmo tempo, gregário em torno dessa construção coletiva que existe nos esportes, existe na música, existe no comércio e em tantas atividades em que o outro é essencial. E o outro é essencial, ainda que ele seja essencial para disputar com ele, mas sem ele eu não existo. Essa beleza das culturas de convívio fazem parte de um mundo que eu acho que não foi nem sequer pelos teóricos não foi equacionado. O crescimento do que se chama direita hoje, a direita dito nacionalista, ou com invasões imperialistas, como é o caso do Putin, ou como tensões seculares, como a briga Índia e Paquistão. Na minha casa de chácara, para onde eu vou às sextas à noite e volto segunda, eu tenho um radião, assim, aquele radião que pesa 10 quilos, que eu comprei lá e eu ouço de manhã música e eu entro no jazz da cultura depois das 11 da noite, etc. Nesse radião, eu assisti o impeachment do Nixon, Copas do Mundo de futebol, porque ele tinha uma boa ondas curtas, e assisti também à guerra Índia-Paquistão por Bangladesh, essa disputa que está. E agora volta, você tem ondas em que retornam as culturas de convívio no lugar das culturas de confronto. Então, pega as guerras que hoje são notícia, né? Gaza ou Ucrânia. Claro, no caso da Ucrânia, você tem uma liderança nacionalista não regrada, um ditador, que é o Putin, e no caso de Gaza, você tem também uma disputa mais do que secular em torno de Israel, direito à sua existência, etc., e a dificuldade de criar a política de 2 estados. O que eu estou trazendo é que esses incidentes, eu estou chamando de incidentes, essas guerras parciais, elas talvez nos distraiam para um problema social
social, econômica e cultural, por o qual eu estou vendo atenção insuficiente sendo lançada. Eu repito o que eu usei como tema para essa conversa e eu já paro de falar porque eu quero ouvi-los agora. A automação desempregou em massa, né? Vocês lembram? Os mais velhos se lembram que quando era hora de bater o sinal lá no ABC Paulista, você tinha centenas de milhares de trabalhadores saindo pelos portões das grandes montadoras. Não mais. O robô não sai da fábrica, tá certo? E não faz greve também. Então, essa modificação com a automação talvez devesse ser festejada, porque ela tira seres humanos de atividades quase subhumanas de ser apêndice da máquina. No entanto, essa massa que se desemprega nem sempre está qualificado para atividades mais elaboradas, mais sofisticadas. E, como eu falei, as perfuradoras da companhia telefônica, os que passavam de casa em casa para contar impulsos, todos eles fossem desempregados. Atividades repetitivas, não mais. Ninguém vai ter que passar na sua casa para ver quanta luz, quanta água você consumiu, etc. Tudo vem pela internet e olhe lá. Então, eu acho que falta um pensar social para incorporar os que foram excluídos e para legitimar os que passam a ser autoempreendedores. O que se chama hoje de uberização por causa do Uber, etc. Mas há uma uberização mais geral, não é? De carro, de moto ou por outras vias. E como eu tenho, no meu passado, uma vivência de pensar social e político, eu fui 68 na vida em 3 países. Você sabe o que é o 68, né? O 1968. Eu fui o 68 no Brasil, tive que fugir, porque se eu fiz um autoexílio, que se eu fosse pego, caiu um monte de gente que tinha ido para a clandestinidade e deixava seus dados comigo para manter algum. Se eu caísse, era uma desgraça. Então, fui-me embora. Fui 68 no Brasil, fui 68 nos Estados Unidos, fui 68 na Europa, então as lideranças Cohn-Bendit e companhia convivi com essa raça toda. Eu acho que o sonho 68 não tinha nada a ver com a União Soviética. Os 68 na vida olhavam com não com desprezo, mas como coisa não seguível ao mundo soviético. Havia um sonho, uma perspectiva de um outro tipo de sociedade. Esse sonho talvez exista ainda em algum viés de algum cérebro, mas não está dado como mobilizador de nada. Então, essa coisa que nós vivemos hoje, essa delicada transição, não está sendo, a meu ver, sequer teorizada. Os partidos estão perdidos. Você tem uma esquerda sem projeto e uma direita sem vergonha. Quer dizer, isso é o que dá essa atual condição em que nosso parlamento é BBB, a bancada da Bíblia, do boi e da bala. E nós vemos o resultado disso das notícias diárias, né? Notícia diária de guerra, de crime, de degradação ambiental. E não é só a Amazônia, não, ela está presente no torno das cidades, etc. E eu não vejo isso teorizado. Eu vejo que as universidades, como essa em que eu trabalho, a Universidade de São Paulo, não tem um espaço para pensar essas grandes questões e para pensar uma transição social em que haja uma incorporação dos hoje excluídos no mundo da cultura, no mundo de um trabalho mais delicado, da música, etc. Vai largando por aí. Eu moro aqui na Rua Rio de Janeiro, morava até pouquinho na Gabriel dos Santos e ficava a meio caminho entre
Shopping Higienópolis e o metrô Marechal. Pois bem, nesse bairro todo, você não anda em hora nenhuma, em rua nenhuma, sem encontrar pelo menos 2 jovens embrulhados num pano largado no chão. Isso é uma condição. Quer dizer, eu olho com certa tristeza, eles nem estão pedindo nada, eles estão largados no chão mesmo, não sei como passaram a noite, mas a minha sensibilidade diz, carinha, você está anestesiado diante desse mundo. E eu acho que esse mundo tem a ver com coisas que poderiam ser festejadas e deveriam ser festejadas, como a automação, como a informatização, mas essa transformação no mundo da produção e do trabalho produziu a informalidade de muito trabalho, produziu a exclusão social no sentido em que não há um programa efetivo de incorporação dessas pessoas. Há programas para combate de drogas, passam um tempo no hospital e depois lá na rua de novo, né? Bom, gente, já falei demais. Eu estou aqui desabafando a minha falta de perspectiva e gostaria que vocês me ajudassem a pensar sobre isso. Muito. Peraí, deixa eu abrir aqui. Está no mute, Zé. Agora abriu? Abriu. Pô, ele mutou sozinho, pô. Eu abri, ele voltou. Vamos lá, aqui está numerado. Parreira número 1, Ana número 2. Vamos começar. Vamos lá, só agradecer ao Menezes, boa, belíssima reflexão, Menezes. Dura, um enfoque mais social, sociológico do que tecnológico, máquina, né? Mas faz a gente pensar e acho que dialoga com os outros grupos do nosso Lumen também. Vamos lá, Parreira, você que é... Do ramo. Menezes, eu achei interessante o teu comentário e eu acho que você, quando você fala de inteligência artificial, inclusive muito corretamente, eu acho que você fez um paralelo com outros momentos de disrupção conhecidos aí, vamos dizer assim, como revoluções industriais, né? Se você olhar, por exemplo, hoje os documentos do World Economic Forum, que vem pensando sobre isso já há uns 10 anos, eles falam da quarta revolução industrial, né? Que seria esse momento que a gente está vivendo agora, onde você tem a convergência de digitalização, de ubiquidade de telecomunicações, de inteligência artificial, automação, tudo isso dentro do mesmo pacote. Quando os teóricos mais liberais, digamos assim, analisam esses processos, eles dizem sim, essas revoluções industriais elas criam disrupções no mercado de trabalho, no modelo de trabalho no curto prazo, porém elas criam novas oportunidades a médio e longo prazo, né? Então existe uma compensação, eu estou repetindo argumentos aqui, uma compensação, você meio que tocou nisso também. Então, aquele cara que era o operário que trabalhava na fábrica apertando parafuso, ele vai, em algum momento, fazer outra coisa, né? Quer dizer, existem deslocamentos da massa trabalhadora para novas funções. Agora, quando a gente olha historicamente esse processo, a gente vê que isso nunca foi uma coisa suave, isso sempre foi uma coisa bastante traumática em termos sociais, né? Quer dizer, você vê situações como guerras, situações de reordenamento político e econômico, você pode colocar situações como a própria ciclo da Primeira e Segunda Guerra como sendo associados um pouco à Revolução Industrial que acontece no começo do século, final do século XIX, começo do século XX, você tem toda um reordenamento econômico e social que acontece a partir da década de 80 e 90, que poderia estar muito bem ligado à terceira revolução industrial da informática, etc, etc. E eu acho que a gente está vivendo uma questão semelhante hoje em dia. Quer dizer, a quarta revolução industrial, na minha opinião, ela ainda não chegou, ela está chegando, a gente já sente ela chegando. Como diria lá a música, a gente escuta os seus sinais, tá certo? Mas ela ainda não chegou com tudo, né?
O que me chama muito a atenção é que, nesses processos de deslocamento da massa trabalhadora, você tem sempre um hiato, né? Quer dizer, o curto prazo é muito traumático, aquela massa vai para a rua, fica desempregada, demora 10, 20 anos para esse pessoal se recolocar, e esse período é o período de turbulência social, normalmente. O que a gente vai ver agora, com a quarta revolução industrial, é um pouco diferente do que a gente viu antes, né? Porque essas funções mais de trabalho manual, de baixo valor agregado, que você mencionou, o cara que coleta lá a conta de luz, esse tipo de coisa, eu acho que esse grupo já foi, né? O que a gente vai ver com a inteligência artificial é pegando blocos muito grandes de pessoas com formação intelectual mais alta. Então, assim, médicos, advogados, contadores. Eu acho que vai ter uma substituição deste tipo de trabalho por sistemas automáticos, etc., né? Sistemas inteligentes. E essa disrupção do mercado de trabalho, ela vai ter grandes consequências, né? A nível global, na minha opinião. Como que você pensa que seria este processo? Porque a gente teria que mais ou menos recapacitar esse povo, ou trazer, preparar essas pessoas para as novas funções que vão vir, mas a gente ainda não sabe quais são essas funções que vão vir. Quer dizer, a gente não sabe qual vai ser o emprego do futuro de quem hoje é um jovem médico. A gente não sabe disso ainda, né? Então, como você vê esse cenário de estresse, disrupção global a nível econômico e político, a partir desse cenário de emergência de um novo modelo econômico que o pessoal chama de quarta revolução industrial? Bem rapidamente, quando a mim me falta, digamos, uma interlocução dos meus próximos, eu busco a literatura, eu vou tentar com os artistas, né? Se você pensa o Brave New World, o Admirável Mundo Novo do Huxley, o que ele apresenta é uma sociedade rompida entre, eu vou brincar aqui, chamados incluídos e os excluídos. Você tem uma massa que simplesmente tapa a boca deles com comida ou alguma droga. O que eu estou pensando é que, se nós não formos capazes de ter uma proposição mais generosa, mais inclusiva, efetiva, e nisso eu envolvo, sim, as outras culturas de convívio, a música, os esportes, etc., e não meramente o ficar atrás de alguma mesa ou de alguma máquina produzindo. Se nós não fizermos isso, nós estamos condenados ao Brave New World, de certa maneira. Diga, Ana Maria. Microfone. Bom, posso falar? Claro, estou atento. Bom, Menezes, foi ótimo que você colocou, porque é algo que está me incomodando, eu acho que incomodando muita gente já faz mais de uma década, né? Quando isso começou a me incomodar, eu lembrei de algo que eu tinha lido lá nos primórdios do trabalho com história, filosofia, enfim, com epistemologia, etc., ligada à ciência, né? E aí eu lembrei do Bacon, né? E fui ler a Nova Atlantis. Isso é algo do começo do século XVII, né? E ali ele acreditava numa automação mais potente. Deixa eu fechar uma coisa aqui. Uma automação mais potente do que, de fato, ela veio com as várias revoluções industriais. Ele achava que essa automação daria conta de praticamente qualquer tipo de trabalho ou serviço que o ser humano pudesse praticar. E ele dizia que isso era uma bênção. E por que ele dizia que era uma bênção? Porque, finalmente, o ser humano teria a oportunidade de realizar aquilo para que ele nasceu,
que era usar do ócio, né? Ele não usa essa palavra, mas é algo semelhante, para, nesse tempo livre, se dedicar a voos muito altos. Eu achei muito interessante você falar da cultura do convívio, que de vez em quando vira a cultura do confronto, porque também, filosoficamente, o ser humano é um ser gregário, né? Um ser político, como se dizia na Grécia Clássica. E ele faz algumas sugestões, não exatamente na Nova Atlantis, lá ele descreve o que seria, né, essa cidade maravilhosa e tal, mas em outros textos dele, ele coloca propostas que pareciam muito avançadas para o século XVII, mas eu acho que mais do que avançadas, elas eram universais. Então, o que em torno de alguns eixos da cultura, do conhecimento e tal, podia se agregar entre grupos que se dedicassem a isso. Eu acho que a turma esqueceu do Bacon no meio do caminho e talvez as culturas que em vez do convívio levaram a atenção, distraíram as pessoas e não aprofundaram essa parte mais sensível e delicada que a gente devia ter aprofundado. Não tem explicação para não ter feito isso, né? Nós estamos no século XXI. Tem algumas propostas por aí do pessoal que trabalha com ecologia e etc., que talvez sejam interessantes, né? Pegar essa massa desvalida que não vai servir para nada e daqui a pouco é uma massa eu não sei, talvez alguém aqui tenha os números melhor, mas daqui a pouco vai ser uma massa de 80%, 90% da população humana. E começar a agregar de alguma maneira, né? Sem uberizar. De repente, uma das propostas de futuro é a transição energética. Então, quem se dedicar à transição energética talvez tenha um futuro trabalho bom e ligado às comunidades humanas diferentes. Não sei, quer dizer, minha pergunta é, primeiro, por que não se trabalhou nisso há mais tempo? Porque eu não sou a primeira que lembro das máximas do Francis Bacon, né? E segundo, como fazer esse trabalho fino de uma maneira que redunde em política pública. Dá até para a gente sentar em torno de uma mesa e planejar, eu acho que não é impossível, não. Só que como é que isso vai virar política pública? Quando a gente vê o pessoal querendo perfurar mais poços de petróleo e não sei o que, não sei o que. Então, são duas questões de alguém assim que conhece a história, mas não conhece a fundo as implicações dessa quarta onda que vem aí e que eu concordo com o Parreira, a gente não sabe onde é que vai dar ainda. É isso. E muito obrigada, Menezes. Como sempre, é bom porque você instiga, faz a gente lembrar de coisas que tinha largado pelo caminho. É isso. Que as perguntas que eu faço são sinceras, eu não tenho resposta para elas. Mas eu tenho me dedicado à educação, me desloquei do trabalho científico para a educação, porque eu acho que é um dos pontos nevrálgicos desse problema que você aponta e para o qual você lembra do Bacon. A nossa educação ela é decorrente da industrialização. Ela surge com a sociedade industrial e ela ainda é uma educação industrial. Quer dizer, você está formando uma porção de gente, de certa maneira, para ser avaliada com os mesmos critérios,
e tem essa nota ou aquela para saber de que maneira você reproduziu os critérios que te deram. Então, o que seria uma escola para essa quarta revolução industrial? O que seria convidar jovens para pensar o mundo de um outro jeito, não é? Eu tento fazer diálogos desse tipo com meu neto, que tem 16 anos, é músico, e, curiosamente, eu discuto com ele com os mesmos termos e preocupações com que discuto com colegas acadêmicos. Mas ele está tão sem perspectiva quanto eu e os meus colegas acadêmicos. E não é só saber o que eu vou fazer da vida para ganhar a vida. Não é só essa pergunta. O que é que eu faço para a minha vida valer a pena, né? Quais são meus sonhos, minhas buscas? E eu acho que a sua questão e a fala do Bacon, a ideia do Bacon, nos tem que convidar para o seguinte: a vida tem que fazer sentido para além da mera subsistência. Você precisa ter algo que te... para que a existência sirva, e não que sirva para a existência, né? Claro que é bom ter uma satisfação numa refeição bem feita, bem temperada, em amizades sinceras, com que a gente troca ideias como está trocando aqui, desarmado, sem temor de estar expondo a sua própria ignorância. Eu acho que essas coisas todas, como esse momento, esse privilégio que vocês me dão de conversar com vocês, são o que dão graça e sentido à vida. Mas eu penso, como conceber uma escola em que, desde cedo, os jovens sejam convidados a pensar o novo e se articular em formas distintas de trabalho e de associação. A Revolução Industrial, que leva à educação industrial, ela foi o que produziu a proposta de Marx, né? O sonho marxista é que o operário toma conta da fábrica e, portanto, toma conta do resultado que a fábrica produz. Isso é o comunismo ou o socialismo na sua visão mais radical. Ora, não tem mais o proletariado industrial, então essa revolução não vai acontecer, digamos. Essa mesma revolução industrial inglesa produziu aquela fábrica com aquele monte de sobradinhos de tijolo à vista, com uma famíliazinha em cada um daqueles tijolos. Não só Marx, eu acho que Freud também foi refém dessa visão de pessoa, de família, etc. O repensar do sentido humano, de vez em quando eu vejo nas articulações entre grupos de jovens que se tornam amigos, e eu vou falar uma coisa que pode chocar vocês, grupos de cães que se tornam amigos. Lá onde eu tenho a chácara e tal, você percebe que está grupos de cachorros que saem, são amizades, eles saem juntos para foliar, mas eles estão juntos, não são do mesmo dono nem nada. Eu estou contando isso porque a amizade, o afeto, as trocas sinceras entre nós iguais estão se rareando. De certa maneira, elas vão para os varejos das redes sociais, que é um varejo intensíssimo, pautado por grandes fortunas. Hoje, as grandes fortunas estão nesses grandes mecanismos de... essas contradições que nós estamos vivendo também levam a descobrir onde é que está a concentração de renda. Não é mais o Ford, tá certo? O dono da fábrica Ford. A concentração de renda está em outro tipo de corporação. E também o crime começa a trabalhar desse jeito. As notícias sobre os PCCs da vida produzindo grandes articulações, corrompendo juízes, etc., mostra um corromper da ideia do Estado moderno pelo crime moderno.
E tudo isso também fazendo uso dos mesmos equipamentos que nós temos. Ou seja, nós estamos onzos, Ana Maria, e temos que pensar o novo. Eu não sei direito como, por isso eu fico feliz, pelo menos, de poder me abrir com vocês, né? Eu estou escrevendo, aliás, junto com meu neto, um livro com essa perspectiva que se chama Por uma Consciência de Espécie, mas que é uma coisa que tem perspectiva, quem sabe, para o fim desse século. Eu acho que nós vamos oscilar entre avanços da direita e da ultradireita, que já está acontecendo, uma degradação ambiental levando a desastres ambientais muito grandes, com o degelo dos polos, subida dos níveis do mar, só para apontar um tipo de coisa, com desaparecimento de muitas espécies que não vão superar, aguentar essa... Então, eu gostaria muito de continuar por muito mais tempo essa nossa conversa. Eu só tenho que sair porque eu tenho um compromisso me chamando às 7 horas. E eu peço desculpas por ser tão prolixo e talvez repetir as mesmas coisas, mas é essa inquietude. Eu tenho um sentimento de alegria, de prazer de ver as diferentes espécies. Lá na chácara tem um grupo de saguis que já me conhece, eu apareço, o chefe deles me chama, eles vêm comendo banana, tem amizade com o grupo de saguis? Que maluco é você? Quer dizer, do mesmo jeito que eu me afeiçoo a diferentes espécies, eu me afeiçoo também a diferentes humanos e diferentes culturas, tá certo? E fico vendo o que eu vou aprender, tá certo, com as culturas. E os amigos que eu tenho são muito diferentes, tá certo? Eu tenho amigos ateus, amigos judeus, amigos islâmicos, e são amigos, sinceramente. E eu os vejo como parte de construções culturais que têm que ser admiradas e apreciadas, não combatidas e uniformizadas, tá certo? Para que todo mundo acredite nas mesmas coisas, etc. Agora, vocês estão olhando aqui um cidadão fragilizado pela sua incompetência, né? Eu ouvi outro dia uma tirinha de jornal. Eu enquadrei a tirinha de jornal. Posso mostrar para vocês, está aqui atrás. Faz umas 3 ou 4 semanas que eu vi essa tirinha na Folha de São Paulo. Eu vou ler para vocês. Um personagem diz assim: meus sonhos são inalcançáveis. E a outra figura diz: melhor você escolher outros sonhos. E ele retruca: são eles que me escolhem. Então, eu fui escolhido por sonhos que são inalcançáveis. Eu, pelo menos, tenho amigos com quem eu posso partilhar sinceramente a inalcançabilidade desses sonhos. E peço desculpas por ter de sair. Mas vocês vão avançar com muito mais qualidade do que eu. Foi muito bom, Menezes. Muito agradecido. Foi curto, mas muito profundo. Acho que foi um dos, né, Camila, das gravações que a gente vai guardar com muito carinho. Depois a gente vai ter uma plataforma para expor todas essas falas e vamos em frente, Menezes. Vamos ver o que vai dar essa história. Vamos esperar teu livro aí. Gostei do título, Por uma Consciência de Espécies. Eu não sei se alguém mais quer comentar alguma coisa, turma. Contem comigo para outras conversas. Vamos embora. E outros. Mês que vem a gente vai para IA Ensino com a nossa amiga Cláudia Costin. Maravilha. A Cláudia. Fala, Parreira. Parreira quer terminar aí. Diga lá, Parreira. A gente está encerrando a sessão, não? Porque a gente vai continuar depois. Não, vamos continuar. Vamos continuar. Tá bom. Não, porque eu queria fazer um comentário para a Ana. Tá bom. Vamos embora. Vamos continuar. Valeu, Menezes. Ana, eu achei legal você ter buscado o Bacon aqui, né? Eu achei muito interessante, porque eu acho que o Bacon talvez seja um dos primeiros grandes utópicos, né, da automação e talvez um
um cara que tenha tido uma visão muito moderna e precursora mesmo do papel da ciência e do conhecimento, né, enquanto força transformadora do mundo, né? Mas eu vejo que esse tipo de utopia do Bacon, ela se repete ao longo da história. Veio na minha cabeça o Keynes, né? O Keynes, ele no começo do século XX, ele visualiza uma sociedade onde também é a mesma utopia do Bacon, onde as tarefas seriam a quantidade de trabalho que nós deveríamos entregar, né, para sobreviver, ela seria muito reduzida, né, porque as máquinas fariam uma parte importante desse trabalho, né? E aí eu começo a pensar um pouco naqueles pensadores do final do século XIX, e sobretudo as reivindicações do movimento operário no final do século XIX, que era aquela famosa reivindicação de 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso, né? Então aquilo foi uma grande reivindicação do movimento operário ali no final do século XIX e início do século XX. Bom, se a gente olhar para trás, a gente vê que há 150 anos atrás existia essa visão de trabalhar 8 horas, e a gente vê que hoje em dia, depois de toda a automação, a informatização, nós continuamos trabalhando 8 horas e às vezes até mais do que 8 horas. A minha pergunta é por que a gente segue trabalhando tanto? Né? Por que a gente continua tendo que dar todo este volume de trabalho para viver nossas vidas? E aí eu acho que falta um elemento nessa história, que é a sociedade de consumo, né? Porque, na verdade, quando Keynes pensa, quando o Bacon pensa criam essas utopias, eles pensam nas necessidades básicas das pessoas. O que você precisa para viver? Comer, um certo conjunto de roupas, um certo conjunto de acessórios, uma casa, sei lá, uma cozinha. E a verdade é que ao longo do século XX se desenvolveu uma coisa muito diferente chamada sociedade de consumo. Então, se eu olho o meu armário agora, eu tenho camisas, eu não vou precisar comprar uma camisa pelo resto da minha vida. Mas a gente segue comprando camisas. Então, no fundo, a gente está entregando o nosso tempo para ter coisas de que realmente a gente não precisa. E eu acho que isso tem um impacto ambiental, um impacto social, um impacto político gigantesco. E eu acho que quando você coloca, e quando o Menezes coloca essa questão de, putz, como é que a gente pode melhorar as pessoas, eu acho que tem muito a ver com sair dessa armadilha, que é essa armadilha do consumo desenfreado, essa armadilha do consumo desnecessário, talvez reduzir um pouco o alcance do nosso desejo, um pouco mais fundamentado em coisas realmente mais essenciais. Porque eu acho que esta é a armadilha que se criou ao longo do século XX, que faz com que a gente continue trabalhando, produzindo brutalmente mais coisas que não são necessárias. Ana, quer comentar? Eu acho que o Parreira tem toda a razão, e tem algumas coisas que eu lembro de ter comentado muito de perto com a Márcia quando a gente viu a primeira impressora 3D. Né? A gente viu o quê? Há 15 anos atrás, ou mais até um pouco. Foi um choque. Não só o maravilhamento de ver um sapato saindo de lá, não é? Um sorvete, um sapato, sei lá, o que você quisesse, uma outra máquina, mas o choque de que as fábricas iam acabar. A gente pôs o olho naquilo e disse, não vai ter mais fábrica daqui a pouco. E as fábricas eram a grande desculpa para isso que o Parreira está colocando, né? Que olha, eles precisam produzir, porque senão você vai... Se você não comprar uma geladeira nos próximos 5 anos, se eles fizerem uma geladeira para a vida inteira, um monte de operário não vai ter emprego, vai para a rua. Se você tiver um sapato mais resistente, uma meia mais resistente, sei lá, que era como era até o meio do século XX, né? A roupa passava do irmão mais velho para o segundo, para o terceiro, para o quarto e tal.
Agora não dá mais, né? Já fica no primeiro, já rasgou, já foi embora. Mas era o jeito de manter o pessoal trabalhando. Então, você até dizia, tá, vou comprar vario de cor, né? E depois eu vou passar isso num bazar para o pessoal mais simples e tal, e estou dando emprego. Só que cada vez menos, né? Cruzando a 3D, o fim da fábrica, a automação e não sei o quê, nós estamos dando um monte de dinheiro para meia dúzia de pessoas. Literalmente isso. Não é assim modo de dizer. Né? Tem um número para a proporção da quantidade da massa humana que vem a ser meia dúzia só. Então, o que nós estamos fazendo? E aí vem o que o Menezes falou. Como que a gente sai dessa rota? Eu nem prevejo quanto tempo, eu acho que pode ter uma revolução educacional. Né? Pode ter, sei lá, uma revolução de várias coisas, de chegar nas comunidades, saber como falar com elas, ter outro tipo de interação, outro tipo de dinâmica. Acho que não precisa esperar 100 anos por isso. Afinal, essa última revolução vem atropelando a gente. Há 20 anos atrás, a gente não tinha nada disso. Tá certo? Então, assim, não acho que é a resposta, mas é mais uma pergunta, né? Fazendo coro ao que o Menezes falou, que tipo de educação a gente vai ter que ajude a gente a sair disso, de alguma maneira? Né? Nós estamos presos, eu concordo, mas como que a gente sai? Quer dizer, nós tínhamos desculpas antes. Ou, como o Menezes falou, a gente teve uma educação industrializada, sei lá, que fez a cabeça da gente para ajudar a manter as fábricas, os operários, tá. Agora, cada vez menos. Então, tá na hora, né? Tá na hora de novos planos, é isso, acho. Mas quem sou eu? Eu queria apimentar um pouco a conversa de vocês dois, que a hora que o Parreira estava falando, me veio uma ideia aqui para confundir, Parreira. Não é para esclarecer, para confundir. Quando a gente chegou, estava eu, a Ana, o Reno e o Menezes, né? O Menezes entrou cedo para ver se tudo funcionaria legal aqui no Teams e funcionou, né? Até porque ele tinha que sair mais cedo. Mas eu perguntei como é que tá, Menezes? E ele falou uma coisa engraçada, Rodrigo, porque ele teve comigo há pouco tempo no MIS, né? E agora de novo aqui no Teams, no, na PUC, né? E ele está animado, né? Vocês perceberam, né? O cara. Daí ele reclamou, né? Não, mas vocês imaginam o que eu tenho que me dedicar a médico, a exame, a remédio. Daí a hora que você estava falando, eu fiquei pensando assim: você tem que levar em conta assim, existe por um lado a sociedade de consumo, tá? E existe por outro lado uma sociedade de saúde, né? De prolongar a vida. Você vê o Menezes, nosso palestrante, já passou dos 80 e vai longe. Né? Tudo bem, está dando trabalho, tem que tomar 7 remédios, ele falou, né, Ana? Eu também já tomo 7 remédios, né? Mas enfim. 8. 8, ele falou. E tem que fazer uma série de exames sofisticados. Isso, exames sofisticados. Então, tem uma coisa assim, Parreira, essa sociedade, ela não cobra da gente só as camisas que você tem no armário, entendeu? Ela cobra, principalmente num país problemático como o Brasil, onde a saúde pública, nem sei, porque no Canadá também era misturado com o setor privado, nos Estados Unidos acho que também não sei como é na Europa, lá nos países mais avançados, mas o que eu percebo é que parte desse investimento, desse trabalho, né, é para pagar os médicos, né, porque a gente quer prolongar a vida. E funciona.
né? Esse é um outro problema, a gente nem abordou hoje, porque era tantos assuntos, né? Mas um dos problemas quando a gente fala, não é só a inteligência artificial que está dando crise no trabalho porque as pessoas vão viver até 100 anos, né? Agora nós estamos celebrando aí 80 anos do final da Guerra Mundial, né? Do final do Holocausto, do nazismo, e é engraçado porque daí a gente fica muito ligado nisso, a gente descobriu quantos dos sobreviventes do Holocausto chegaram aos 100 anos. Um monte. Somente nos Estados Unidos, Canadá, que muitos foram para lá, né? Toda hora aparece alguém com uma foto do cara que fez 104 anos, da senhorinha que fez 106 anos, né? Então, tem esse outro lado dessa história, né? Que é uma questão que não vai ter o que fazer, vai ter que essa questão que vocês levantaram, né? De criar, que a Ana estava, né, levantando agora no final, de criar algum tipo de é, entretenimento, atividade para as pessoas, né? É, vai ter que rolar, não só pela IA, pela substituição, que eu também concordo com você, Parreira, é assustador o que vem pela frente, né? Quer dizer, esse nível que o Menezes falou de contar o gás, né, a eletricidade, ter que vir alguém pessoalmente, coitadinho, que perdeu o seu emprego, né? Vai rolar. Outro dia eu vi uma propaganda aqui no Instagram, um consultório médico, com o maior orgulho, já temos IA. Você entendeu? Você vai para parte do teu atendimento, vai ser por um sistema de inteligência, né? E eles alegam, né? E vocês conhecem a propaganda, né? Que os índices de acerto são maiores do que o humano. Então, vai atrair muita gente, né? Mas deixa eu socializar aqui. O Alberto levantou a mão. Vamos lá, Alberto. Então, e aí tem uma outra questão, né? A questão da previdência social e de saúde, né? Então, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu tinha informação, não é exatamente precisa, mas era mais ou menos isso. Havia 10 a 11 pessoas economicamente ocupadas, pagando pela aposentadoria e pela saúde de um idoso, né? Então, hoje nós vivemos cada vez mais a população economicamente aplicada, ocupada, ela está se tornando inferior àquela aposentada nos países mais desenvolvidos. Isso já está acontecendo aqui no Brasil, né? A idade avança cada vez mais e com o avanço da idade as especialidades médicas são cada vez mais caras, né? Então, eu tenho observado isso de perto, né? E aí, o que que acontece? Nós vamos acabar com os empregos, né? Em massa. Pelo menos eu não sei, é difícil falar a respeito disso, porque nós estaríamos fazendo um exercício de futurologia, mas pelo menos o que os colegas que estão se empenhando, né, os principais cérebros têm pensado sobre isso, é que, bom, as outras revoluções tecnológicas elas nunca desempregaram. No fundo, nós tivemos vários períodos de pleno emprego, embora a curto prazo tenha sido caótico, mas a longo prazo isso se acomodava. Só que agora, pelo o que dizem, né, a velocidade dessa transformação é tão grande e, ao mesmo tempo, ampla, porque tudo que é automatizável a inteligência artificial pode suprir. Então, como é que nós vamos resolver então esse pacto social? Nós vamos distribuir renda para uma população que necessariamente não vai ter, mas como justificativa para trabalhar pela subsistência, enquanto nós vamos remunerar. Ou seja, nós estamos voltando novamente com as questões lá do início da Revolução Industrial, um desafio gigantesco. E só para colocar mais umas questões. Você fechou teu microfone, Alberto. Alberto está sem microfone.
Sim, eu concluí. Eu só queria colocar essas questões. Legal. Quem quer comentar aí, o Alberto? Zé, Fala, tudo Marcos. bom, Zé? Zé, Ana, Márcia, tudo bom vocês aí? Parabenizar vocês aí pela iniciativa aí, essa discussão está muito legal. Estou aqui aproveitando bastante, bebendo bastante dela. Estou lembrando aqui de um livrinho que eu li há muitos anos atrás, de Humberto Eco, Apocalípticos e Integrados, de 1964, que ele ia analisando essa coisa dos impactos da cultura de massa e da indústria cultural nas sociedades industriais, né? Ele dividiu o mundo naquela época, polarizado, um pouco como hoje, né? Entre os apocalípticos e os integrados, né? Ele dizia os apocalípticos eram aqueles intelectuais que condenavam a cultura de massa como instrumento de degradação cultural, aquela coisa muito de manipulação, enquanto os integrados, do outro lado da corda, né, eram defensores acríticos que celebravam a democratização cultural promovida por meio de massa, ignorando os efeitos negativos que isso acontecia, né? E no final ele diz assim que o erro dos apocalípticos era pensar que a cultura de massa era radicalmente má, e o erro dos integrados afirmar que ela era boa em si mesma, né? Na verdade, não é muito mais complexo, muito mais que isso, né? E assim, outra coisa que eu tomei nota aqui, assim, é interessante como a gente trata a inteligência artificial, a gente sempre fala dela na terceira pessoa, né? Eu imagino como se eu falando de mim mesmo na terceira pessoa, né? Ele e aquilo, né? Na verdade, a inteligência artificial, a tecnologia é uma extensão nossa, né? Uma extensão da nossa própria humanidade. E é paradoxal isso, né? É uma expressão dessa natureza instrumental humana. Eu acho que não é por acaso que ela surgiu, ela é somente um capítulo a mais da existência humana. Eu acho que a gente vai encontrar o caminho. Agora, essa discussão é muito legal para a gente entender esses paradoxos, né? Esses conflitos que regem as nossas ideias quando a gente está pressionado por uma coisa disruptiva, né? E isso acontece, eu acho que o que a Ana trouxe de Bacon aí é muito legal, muito bem lembrado. Eu não vou usar amanhã numa aula aqui. Mas assim, não era só isso, era só um comentário despretensioso para poder elogiar a discussão que vocês estão promovendo aí. Muito bom te ver por aqui. Aparece mais vezes. Adoro conversar com você. Camila, anota aí o Galindo para a gente pôr ele na nossa lista de convidados, que eu estava falando com ele de outro assunto, acabei convidando, né, Galindo? E vamos te cadastrar aí no Lumen, o nosso novo núcleo aqui. Mas eu acho, esse é um tema que eu preciso achar alguém, né, Ana? Não achei ainda. O tema que você levantou, que a gente não sabe nem como se referir à inteligência artificial, né? Ela, quem é ela, né? Onde ela está? Outro dia, eu já vi pessoas falando o que você falou, mas não sei, não estou 100% convencido. Você entende? Na hora que eu chamo um Uber aqui, quem é que está, você entende, agindo entre eu e o motorista que vai vir me buscar, né? Tem um mecanismo ali no meio que não é exatamente uma mensagem que eu estou mandando para o motorista, né? No final vai ser, né? Porque ele vai receber o meu chamado. Mas você entende? Tem um trabalho ali no meio que é programação aí, sei lá, que é interessante, né? O que é essa coisa, né? No nosso último debate aqui do Lumen, quando a gente trouxe um jornalista e um cara ligado à IA, né, o Fábio Cosman e o Eugênio Bussi. O Eugênio Bussi que a gente precisa mudar o nome, viu, Galindo? Ele falou que a gente tem que chamar de ignorância artificial, que na verdade existe uma manipulação para
para nos tornar tão ignorantes que daí vai ser muito mais fácil toda a manipulação do consumo, do comércio, cacete a quatro. A gente vai ficando tudo emburrecido. E dizem alguns aí, né, Parreira, não sei se é verdade, tem alguns índices aí meio que estão assustando, né, que os jovens que estão desde muito cedo com a maquininha na mão têm menos habilidades do que se tinha antes de ter a maquininha na mão. Né? De qualquer maneira, o que, que acontece? Né? É, o, o Eugênio insistiu claramente, né, que a gente devia mudar o nome para ignorância artificial. É isso que nós estamos criando, né? Mas não sei, aí é um lado provocador dele, né? Mas legal, eu acho que esse é um tema interessante, né, Parreira? Não sei quem que a gente poderia trazer para trabalhar essa questão meio filosófica, meio existencial, né? O que é inteligência artificial? Né? Onde é que ela está? Ela é como diz o Galindo, na prática, ela é uma extensão humana, mas você entende? Talvez a existe. gente fique mais apacentado, Zé, se a gente pensar na inteligência artificial somente com a expressão dessa natureza instrumental, né, humana que se manifesta tanto. E se isso é verdade, né, é somente uma dimensão desconhecida ainda, da tecnologia, um horizonte novo, né, talvez um limiar novo, um novo contrato social. Isso é verdade, né? Ela tá impondo um contrato social novo, né? E em muitos aspectos, né? Então acho que a gente pode pensar desse jeito. Eu acho que em muitos casos ela é desinteligente como humano. Uma outra coisa que eu escutei, tive agora há pouco, me convidaram para um seminário de inteligência artificial no STF lá em Brasília, e o cara falou um negócio que eu achei muito legal. Aquele cara escreveu aquele livro Gênio, acho que é Zaratustra, ele diz uma coisa muito legal, que na verdade o ser humano, né, o ser ontológico humano, é somente o hospedeiro da humanidade, do homem, dessa inteligência, né? Se a gente pensar assim, no final ele conclui que a gente é biomáquina, somente uma biomáquina, e como tal, a inteligência artificial é uma expressão natural da gente. Na verdade, eu não concordo nem discordo disso não, mas assim, que é um postulado interessante para a gente refletir fora do tradicional, do riscado, é legal. Agora, eu acho que tem um tema aqui, Galindo, que você mencionou. Hoje existe uma discussão muito interessante sobre a natureza da inteligência artificial. Existem vários pensadores que falam que assim, o que a gente está vendo hoje não é exatamente uma inteligência artificial. São sistemas que consomem informações e fazem inferências a partir dessas informações, etc., mas não são sistemas capazes de criar informação nova, digamos assim. Só que existe uma discussão hoje muito forte na comunidade de inteligência artificial que se refere ao que hoje se chama de General Artificial Intelligence. E seria o próximo passo da inteligência artificial, que aí seriam sistemas capazes de criar informação nova, sistemas capazes de criar outros sistemas. E aí existem caras que dizem que isso está para acontecer, e existem caras que dizem que isso ainda é um horizonte distante. Ninguém diz que isso não vai acontecer. Né? É uma questão de tempo. Então você vê caras importantes, como por exemplo o Roger Penrose, né, que é o prêmio Nobel de Física, Matemática, um cara super interessante. Eles, isso ainda está longe, isso ainda não... E você vê outros caras, como por exemplo o cara que ganhou o prêmio Nobel de Química no ano passado, que é o criador lá da OpenAI, dizendo que está para acontecer agora, está para acontecer em questão de 2, 3 anos, entendeu? Agora, essa disrupção do General Artificial Intelligence, essa é muito profunda mesmo, né? Acho que aqui valeria talvez um debate, Zé. Assim, eu fiquei pensando em várias coisas que a gente poderia debater aqui. Esse é um deles, né? Essa questão do que é a inteligência, o que a gente chama de inteligência artificial hoje e o que vem pela frente, o que é o JAI, né? Uma outra coisa que eu acho que
foi a Ana que tocou, que eu acho muito interessante, é um negócio que eu tenho pensado há muitos anos, você também mencionou isso, que é a questão da educação. Assim, a gente sabe que o nosso cérebro, ele se configura fisicamente a partir dos estímulos que a gente recebe no ciclo educacional, ou nos primeiros anos da nossa vida. Nós, por exemplo, todos que estamos aqui, nós somos a geração do livro, né? A gente aprendeu através dos livros. O professor, ele é o cara que é o intermediador entre o conhecimento que está no livro e o estudante, né? É diferente na Grécia clássica lá, que era o oral, era a expressão, era o mestre, os alunos, e aí era outro formato. O que a gente está vendo hoje é uma ruptura desse formato que a gente está acostumado nos últimos 500 anos, que é o formato do livro. A molecada hoje, os jovens, eles absorvem informação de uma maneira completamente diferente que a nossa. É melhor ou é pior? Não sei. Acho que seria leviandade dizer que é pior. É diferente. Eu tive uma conversa com a minha filha outro dia. Minha filha tem 19 anos, está no segundo ano de Direito. E ela estava me falando como é que ela usa a inteligência artificial para se preparar para as provas. Então, ela pergunta para a inteligência artificial quais perguntas são mais prováveis de acontecer na prova. E ela diz, e funciona. Então, assim, ela usa aquilo, e você diz, então ela está usando a inteligência artificial de uma maneira cheating. Não, eles usam de uma outra forma, eles usam aquilo, ela faz trabalhos no estágio dela, usando inteligência artificial, recortando coisas e trazendo inferências. É uma ferramenta muito poderosa e que a gente não sabe usar. Nós não sabemos usar. O nosso cérebro não está preparado para usar isso. O dele está. Agora, o que isso significa em termos de educação? Como é que as escolas hoje estão ensinando? As escolas não têm a menor ideia do que fazer. Os professores estão perdidos. Porque você olha como que essas crianças estudam na escola, elas continuam com o livrinho, com a prova, com a listinha de exercício, com o semináriozinho. E aquilo não faz mais muito sentido para a cabeça deles, entendeu? Então, eu acho que uma discussão sobre educação nesse novo mundo é uma discussão super pertinente, para falar a verdade. Super pertinente. Eu não sei nem quem pensa nisso. Deve ter alguém pensando. Né? Rodrigo, eu convidei a semana que vem a Cláudia Costin, o mês que vem. A próxima. Mas a Cláudia Costin também é da nossa geração. Eu sei, mas ela está preocupada com a IA na educação. Né? Ela, como gestora, consultora de educação, ela está preocupada com a IA. Mas eu concordo contigo, ela também é da geração. Você sabe que outro dia eu ouvi uma história, uma entrevista, não lembro com quem, para confundir um pouco tudo que você está falando, para balançar. Muito interessante, que o tema era a intuição humana. Né? O que é intuição? Intuição tem a ver com filosofia, metafísica, ou é psicologia, é ciência, tal. Aí várias explicações, blá, blá, blá. E, de repente, no final da entrevista, o cara fala, é verdade que a inteligência artificial é mais intuitiva do que raciocínio? E eu esperava que a resposta ia ser um belo não, né? Porque, afinal de contas, a gente imagina que ali é tudo cálculo, né? Programação. E a resposta foi sim, porque como é o GPT, né? Como é uma... como é que fala? Não é um raciocínio que está sendo feito para responder. Por isso que aparecem uns erros absurdos. Tá? Tem que corrigir e tal. Mas não é um raciocínio, você entende? É um padrão que se tira de palavras, né? de texto sobre um tema. Então, a tua filha pergunta o que vai cair na prova, né? O safado ali da inteligência artificial vai lá e olha tudo e fala, olha, provavelmente essa questão. E acaba acertando, né? Então, mas como é que ele chegou naquela conclusão? Ele ou ela, né, o diabo que for, raciocinou ou não? Então, o que uma pessoa que estava sendo entrevistada estava dizendo é que não raciocinou. É mais próximo do intuiu, né, a partir de
sei lá como é que Uma faz. massa de dados. De um banco de dados, você vai lá e... Né, Isso chama abdução, Zé. Isso se chama abdução. Mas Você esse pega o teu é o banco estágio... de dados e puxa. Aristóteles fala disso, Peirce fala disso. Não é nem por dedução, nem por indução. E entra um monte de intuição, mas são as várias... Esse é o estágio atual da inteligência artificial. Isso aí está Esse é o abdução. Quando se fala de General Artificial Intelligence, já é outra coisa. Aí já é raciocínio. Essa coisa aí do que o Rodrigo está falando, talvez, não sei se a gente está na mesma sintonia, mas é o que se chama um pouco a singularidade, né? Se associar a isso, essa capacidade da gente... Veja, na Idade Média, os caras falavam, Ana, Márcia, vão saber muito disso aí, do perpétuo mobile, né? Aquela classe de máquinas hipotéticas, né, que realizariam indefinidamente, que reciclariam indefinidamente a própria energia gerada no seu próprio movimento, né? A ideia de que a inteligência artificial, que ela possa alcançar esse motum perpétuo, né? Que ela não independe do homem, a própria energia, a própria entropia dela, né? Podia gerar inteligência nova e conhecimento novo. Eu acho que a gente nunca... A impressão que eu tenho, Rodrigo, é só uma impressão, não tem nada de... Estou falando aqui intuitivamente, é que isso faz parte muito dos medos que aflige a humanidade, né? Há muito tempo. Gente tem medo disso. Você tem uma conferência terrível, assim, eu tive pesadelo depois dela, do Harari, sobre inteligência artificial, está no YouTube. E, assim, para o Harari, amanhã isso já estava acontecendo, porque eles já tinham dominado a língua, já tinham dominado elementos importantes da inteligência, que eles já estariam, a inteligência artificial já estaria na cultura de massa subjacente, né, todos esses processos, né, guiando e alterando o pensamento das pessoas e levando para um determinado caminho. Mas, de fato, as evidências que a gente tem mostram coisa diferente. E eu, como cientista, eu prefiro me guiar pelas evidências, né? E as evidências mostram que o moto contínuo, esse moto perpétuo, ele é inalcançável, né? É uma inteligência utópica. A máquina, se a gente pensar a tecnologia como extensão do homem, ela sempre vai ser uma máquina que depende da humanidade. Imagine sem a humanidade, como é que esse moto perpétuo giraria, né? Estou fazendo um arranjo aqui, um malabarismo intelectual, para ver se eu consigo acompanhar isso aí, descrever um pouco e trazer até um pouco para a gente, para a história da ciência, para essa ideia. Mas eu concordo contigo, acho que as tuas observações elas são muito pertinentes, mas eu acho que a gente tem campos diferentes aí para discutir a inteligência artificial. Assim, um campo tecnológico, que ele é muito pragmático, né? O campo filosófico, ele está aberto, ele é muito, muito, muito produtivo também, né? Mas tem um terceiro campo, que é esse que a gente acha contaminar com ele, que é o campo da mitologia, dos medos, né? Das expectativas que a gente constrói historicamente e que precisam ser historicamente deconstruídas, né? Só mais uma provocação, desculpa. Ponto. Excelente ponto. Quando a gente começa a filosofar muito, a turma vai batendo em retirada. Vocês perceberam? Já está tarde também, Aninha, já está tarde. Nesse ponto, Francis Bacon estava errado. Ele achava que isso atrairia as massas. Eu acho que espanta, né? Precisaria o Niemeyer, uma né, garrafa que construiu de vinho, grandes auditórios para a filosofia, a turma queria dividir, pediu para o velhinho, quando ele já estava bem velhinho, e ele falou de forma alguma. Eles falaram, como? Professor, olha, veja bem, o senhor sabe, nós temos meia dúzia de alunos por sala.
Aí ele falou, então o erro não é da filosofia nem da minha arquitetura, é de como vocês estão dando aula. Ponto final, nunca deixou de dividir. Ai, ai, bom. Foi ótimo, para mim foi ótimo, eu gosto. Muito bom, nossa. Me estimula, e eu já fico pensando em projetos e não sei o quê. Então, é isso, gente, foi ótimo ter vocês aqui hoje. Logo, logo a gente está com outra atividade, né, Camila? Semana que vem tem reunião do grupo... Semana que vem não, a outra, Medicina, Humanidades Médicas. Depois vai ter um debate que a Ana e a Márcia... vai ser muito legal. É um pessoal que está um em Coimbra, um em Santa Catarina, um deles é um indígena, e a outra é uma pessoa ligada ao grupo do Neves, que trabalha com aquela arqueologia na Amazônia. Walter Neves. Esse grupo é bem legal, viu, Ferreira? Chama Planeta Digital. Como é? Eduardo. Walter Neves, não? Não, é Eduardo, acho. É Eduardo, Márcia, você lembra? Eu acho que sim. Tem Eduardo Neves. Depois a gente verifica. São arqueólogos e eles têm essa ideia de que... Essa ideia não, eles estão provando com a parte de cultura material, que aquilo era um pedaço de cerrado que foi plantado pelos indígenas de lá, há milhares de anos. Eu li uma matéria sobre isso na revista da FAPESP, emocionante esse pessoal. Esse trabalho, emocionante. É esse pessoal mesmo que vai falar. Ela está em Coimbra agora, fazendo, acho que um período de trabalho lá, e o outro é um indígena que participa desse grupo dos tucanos do Amazonas, mas ele está na Universidade de Santa Catarina. Né? Ele é do Rio Negro, ele é de uma das tribos tucano de lá, mas está em Santa Catarina. Acho que chama Rivelino. A primeira vez que eu vi o nome, falei, uau! Acho que vai ser bem interessante, gente. Vai ser dia 13. O Zé falou, tinha que cair bem numa sexta-feira. Foi quando deu. E só que vai ser durante o dia, porque tem gente de fora, então vai ser às 11 da manhã, mas já estão todos convidados. Vai comunicar todo mundo. Isso. Né, Camila? Isso, foi ótimo ver vocês hoje. Muito bom. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau. Roberto, Maria, Cleiton, Rodrigo, depois a gente marca a nossa Boa noite. Professora Ana.